Então, no vídeo passado, eu, fazendo a nossa revisão, né, da disciplina de morfologia, eu falei sobre o conceito de morfema e o que são morfemas lexicais e morfemas gramaticais. E aí, agora eu quero falar sobre o vocábulo formal, ou o vocábulo mórfico, ou o vocábulo morfológico, que alguns autores a gente acaba equiparando ao conceito de palavra. Existem muitos conceitos de palavra e um deles acaba equivalendo ao conceito de vocábulo formal. Mas o vocábulo formal é um termo que é muito usado pelo Matoso Câmara Júnior, né? E ele se baseia no estruturalista Bloomfield, e a ideia, né, de estabelecer o que é o vocábulo formal ou o vocábulo morfológico é estabelecer os limites, né, que identificam que uma palavra é uma palavra, né? Então, Bloomfield, ele cunha dois termos que são as formas livres e as formas presas. As formas livres seriam aquelas que funcionariam como comunicação independente, que funcionariam como uma frase, né? Então, quando eu falo a palavra socorro, por exemplo, seria um vocábulo, é uma única forma que está ali, né? Uma unidade mórfica, e ela corresponde a uma comunicação independente, então ela seria uma forma livre. Né? Então, para a gente identificar o que é um vocábulo formal, a gente tem que ver isso ao nível da frase, do funcionamento na frase. A forma presa, por sua vez, né, seriam os morfemas, né, que não seriam capazes de funcionar, eles só funcionam ligados a outras unidades, né, e os morfemas eles se combinam para formar então as palavras. Então, uma unidade presa seria uma unidade que não funciona como comunicação independente. Então, um morfema de plural, por exemplo, S de plural, ele só vai ter um significado, só vai remeter a um significado, ele só vai remeter a ideia da flexão de número se ele estiver preso a um radical, se ele estiver preso a outros morfemas, né? Então, pegando o mesmo exemplo que eu dei no vídeo passado, a palavra livros, né? Esse S, ele é uma forma presa, é um morfema, e é uma forma presa porque ele só funciona, né? Ele só remete a um sentido. Meu cachorro, gente, relaxa. Ele só remete a um sentido se ele estiver ligado a uma outra forma presa, né? Tudo bem, e aí a gente tem essa distinção de forma livre, que seria o vocábulo formal, e a forma presa, que seriam os morfemas lexicais e gramaticais. Um morfema lexical ele pode corresponder a uma forma livre, né? Porque existem palavras que elas só têm o radical, elas são formadas somente pelo radical, tá? E aí o Matoso Câmara ele ficou refletindo acerca de outros elementos, né, outras unidades linguísticas que não seriam necessariamente uma forma livre, porque não funcionam como comunicação independente, mas não necessariamente seria uma forma presa, porque haveria uma certa mobilidade em relação dessa forma em relação às formas livres. Então, por exemplo, a preposição de, né? Então eu posso dizer bolo de chocolate, né? Então a palavra de estaria ligada a bolo, né? Estaria ligando o bolo ao chocolate. Mas eu tenho uma mobilidade, né? Eu posso colocar, por exemplo, entre bolo e a preposição de, eu posso colocar uma outra palavra. Aí, bolo molhado de chocolate. Então, por conta dessa mobilidade, né, dessa capacidade da forma se desprender um pouquinho, né, não completamente, mas se desprende um pouco, né, da forma presa, Matoso Câmara cunhou o termo forma dependente, né? Por exemplo, os pronomes que nós chamamos de clíticos, que são aqueles pronomes que se ligam aos verbos, né? Então, suicidou-se, né? Eu posso mover esse se para o início, né? Para antes do verbo, por exemplo, se suicidou.
E aí seria então uma forma dependente, porque ela sozinha não funciona como comunicação independente, mas ela não está presa à forma a qual ela se relaciona, a forma livre a qual ela se relaciona, ok? Beijos, até o próximo vídeo.